Queria perguntar para o Marcel, mas enfim, estendo também, como a gente já tem feito aqui nessa última hora, já ouvi de alguns grandes empreendedores algo como: tenho tentado, mas não tenho apoio de políticas públicas. Dá para as empresas fazerem sem que haja políticas públicas? Ou seja, essa é uma responsabilidade das empresas, independentemente de políticas públicas? Esse talvez pode ser encarado como mais um argumento para não fazer, ou é necessário? A gente vive um momento de redefinição do papel das empresas na sociedade. As empresas deixam de apenas gerar um bem privado para gerar bens públicos. Seja um Google que democratizou o acesso à informação, ou uma rede social, entre outras possibilidades de bens públicos. E nessa mudança, a gente vê as empresas também criando soluções de impacto social e ambiental. Seja a própria Ambipar, por exemplo, que está aqui no nosso debate, que adquiriu recentemente uma empresa B chamada Boomera, que está revolucionando a economia circular. Isso é um bem público tremendo. Então, as empresas, sem dúvida, podem fazer muito, mas não podem fazer tudo. Tem limitações. Tem limitações, sobretudo, de escala. E essa escala vem com políticas públicas. E aí é importante entender qual é, então, o papel do Estado na construção dessa nova economia. Um papel de um Estado viabilizador, de um Estado empreendedor, de um Estado facilitador na construção dessa nova economia. Muito do que a economista italiana, radicada no Reino Unido, Mariana Mazzucato, tem trazido sobre o papel empreendedor do Estado. E esse Estado empreendedor desenha, implementa políticas públicas que favoreçam essa nova economia. Um exemplo concreto, que esse é um papel que eu tenho exercido globalmente, com foco nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e alguns países da América Latina, incluindo o Brasil, é conversar com governos para desenhar políticas públicas que escalem, que criem um ambiente institucional que seja favorável. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nós criamos uma coalizão com mais de 40 organizações, que se chama The White House Initiative on Inclusive Economic Growth, que é uma iniciativa para apoiar a administração Biden-Harris na retomada verde nos Estados Unidos. Como resultado disso, está saindo um projeto de lei nos Estados Unidos que se chama Fair Sustainable Capitalism, capitalismo justo e sustentável, um projeto de lei. No Reino Unido, nós introduzimos no Parlamento Britânico um projeto que torna todas as empresas incorporadas no Reino Unido mandatoriamente empresas que incorporem um impacto positivo, responsabilidade com seus stakeholders e o compromisso com a transparência, e medir e reportar o seu impacto. Na Europa, nós estamos trabalhando com a Comissão Europeia na diretriz de governança corporativa, tornando mandatório para todos os administradores e diretores das empresas europeias a diligência na sua cadeia de valor. Então você é responsável sim de onde você contrata, você é responsável sim pelo impacto ambiental, pelas emissões de gases que os seus fornecedores geram. Isso é parte da sua cadeia produtiva. E aqui na América Latina nós temos sido exitosos na Colômbia, no Peru, no Equador, no Uruguai e no Panamá, mais recentemente, em criar uma nova identidade jurídica que se chama Sociedades de Benefício. E mais recentemente nós introduzimos no Senado, aqui no Brasil, um projeto de lei, o 3284 de 2021, que cria a Sociedade de Benefício no Brasil. É uma nova identidade jurídica que permite qualquer empresário, aqui no Brasil nós estamos fazendo de maneira voluntária, que se qualifique. Você pode ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, e você se qualifica como uma sociedade de benefício, em que você passa a ser identificado juridicamente como uma empresa que atua com propósito, responsabilidade e transparência. A gente acredita que isso pode revolucionar as políticas públicas. Isso pode mudar a forma como a gente vê o pagamento de impostos de empresas. A gente pode revolucionar as compras públicas. Hoje no Brasil, 12% do PIB vem de compras públicas. O governo é sim um importante ator de mercado. Imagina o governo selecionando empresas não apenas pelo preço na licitação, mas pelo impacto positivo, né? E por isso que nós conseguimos incluir numa portaria do Ministério da Economia o impacto na decisão do governo nas compras públicas. Então, isso é o tipo de política que a gente consegue criar se a gente atua em pontos de acupuntura, criando uma identidade jurídica nova, identificando esse novo setor econômico na sociedade, no mercado, a gente pode escalar isso a um outro patamar.
Eu entendo bastante, eu acho que a gente tem uma série de oportunidades em termos de política pública. Criando regulamentação, como falou, criando novas figuras públicas, desburocratizando, né? Onde a política pública entra, né? Eu acho que eu acredito muito no modelo de parcerias públicos-privadas para resolução de grandes problemas, resolução de temas muito estruturados, principalmente na questão do meio ambiente. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades. A gente perdeu um pouco o time, né? A gente está indo para a COP27 agora em novembro, já a 27, e a gente está discutindo a COP26, ainda discutindo a regulamentação de mercado de carbono no Brasil. Então, sim, o setor público ele é fundamental, principalmente para criar novas políticas públicas atreladas a isso, dar segurança jurídica e ajudar no processo de desburocratização e gerar incentivo. Né? Que modelo de incentivo seria esse para essas organizações seguirem nesse modelo de gerar benefícios para a sociedade como um todo? Muito bem pautado, e acho que a gente até precisa divulgar mais esse novo projeto de lei, inclusive para ter mais advocacy, principalmente nesse momento que a gente está agora, que isso não se perca, né? Porque a gente está no processo de mudança. É muito importante que as empresas mantenham advocacy em relação a alguns projetos de lei. E isso é governança também. E eu queria destacar a importância da autorregulação também no mercado. Então, isso que a Valéria, que a Janda citaram, que está acontecendo na B3, essa consulta pública sobre diversidade nos conselhos, é um exemplo de autorregulação. Então, a própria Bolsa de Valores São Paulo, com a criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial há quase 20 anos, a criação do novo mercado há também quase 20 anos, subiu a régua no mundo com relação à governança. Isso é um exemplo de autorregulação. Então a gente precisa que os atores de mercado também se movimentam para que a barra suba. E isso vai influenciar a mudança autorregulatória e, quem sabe, novas leis, novas políticas públicas, mudando a norma e criando uma nova cultura, um novo jeito de pensar e de fazer. Esse é o papel das organizações da sociedade civil, né, que na verdade devem trabalhar junto com essas entidades como B3, CVM, para ajudar nesse processo de autorregulação. E voltando aqui, o Brasil tem uma oportunidade maravilhosa, porque o Brasil pode ganhar muito com a regulação do mercado de carbono, o Brasil pode ganhar muito porque a gente é um dos países que mais tem energia limpa no mundo, e por isso a gente precisa trabalhar para a melhoria de políticas públicas também nesse sentido.